Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Ao longo das várias décadas em que a nossa querida indústria de quadrinhos existe, eles perceberam que algumas coisas não são muito boas para o comércio, então eles tendem a reprimir e evitar, principalmente coisas definitivas, principalmente mudanças e explicações. Mudanças pode ser tanto a morte de alguém, um casamento e coisas do tipo. E explicações porque o mistério vende, sabe? Então eles não gostam da explicação de algo definitivo porque aí você não tanto ir limitando quanto impedindo a exploração do mistério, coisa do tipo. E uma das coisas definitivas assim que nunca teve explicação foi sobre a explosão de Krypton. Eles sempre chegam muito perto de contar de fato como Krypton foi pro cacete, sabe? Ah, foi desastre natural, teve coisa do Jor-El, teve coisa da família da Kara e por aí vai. Mas nunca tivemos assim uma explicação definitiva o que houve com Krypton, sabe? Mas quando começou a fase do Brian Michael Bendis na revista do Superman recentemente, eu fiquei muito interessado, realmente fiquei um bocado empolgado porque com a introdução do vilão Rogol-Zar lá na revista, que se você não está sabendo, pode tanto ver as primeiras impressões quanto o vídeo de um ano da revista aqui no card para você ter mais informações sobre a revista. Mas eles introduziram um vilão chamado Rogol-Zar, que é o que tudo indica é um maníaco que assassinou Krypton. E ele mesmo fala que ele tá indo atrás do Superman e da Kara para terminar o serviço. Sendo o chamariz da revista Superman, eu acreditei que, meu Deus, a DC finalmente vai explicar o que houve com Krypton, né? Tá aproveitando essa série de reformulações, do tipo de explicações, e ajeitando a casa vai explicar como Krypton foi pro cacete. Rogol-Zar foi preso na Zona Fantasma e tudo mais, e a gente não tem uma explicação decente. Porém, logo a Panini anunciou esse encadernado aqui da Supergirl, Os Assassinos de Krypton. E como o nome diz, é justamente a Supergirl dando um jeito de ir atrás do que houve com Krypton. E isso me fez muito sentido porque, apesar do Superman ser assim muito mais famoso, ter um chamariz muito maior, faz muito mais sentido a Kara ir atrás do que houve com Krypton. Porque ela viveu de fato em Krypton. Uma boa parte da vida dela foi lá, ela tem memórias, ela sabe como funcionava. Ela tinha amigos e família lá, pessoas queridas. Já o Kal-El não, né? Ele era bebezinho quando saiu de lá, ele não tem memórias de fato de lá, tudo mais. Ele tem mais um desejo, uma imaginação de como era lá, sabe? Ele pode até ver os arquivos kryptonianos, mas ele não tem, assim, realmente aquele sentimento de como era Krypton. Além da Kara ter todas as memórias, tudo mais, nós vemos muito bem que ela é um bocado explosiva, sabe? Um bocado raivosa e ela vai realmente atrás das respostas. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre esse encadernado e sobre essa história e sobre as respostas sobre o que houve com Krypton. Então, primeiramente, vamos falar sobre o que é esse encadernado. Ao longo do Renascimento, a Panini publicou aqui no Brasil encadernados individuais de cada personagem que não consegue manter uma revista própria. Então, além de Lanterna Verde, Superman, Batman, Mulher Maravilha e por aí vai, esses personagens que realmente são grandes e vendem quadrinhos, a Panini lançou esses encadernados aqui de personagens menores, tipo Cyborg, Flash, Arqueiro Verde e por aí vai. Esses personagens que são legais, mas não aguentam uma revista solo todo mês. E era o caso da Supergirl, eles lançaram acho que 3 ou 4 encadernados. Até que chegou um ponto em que eles pensaram que era mais interessante lançar um arco inteiro em um encadernado, né? Geralmente um arco pode dar tanto um encadernado, 2 ou até 1,5. Então eles davam tudo. Geralmente esses encadernados desse tipo juntam 6, 7 histórias, né? 7 revistas individuais. Aqui nós temos da revista 21 até 30, hein? 10 revistas aqui dentro. Então claramente ele é bem mais grosso do encadernado padrão. Olha a comparação aqui da lombada, né? Você percebe que Os Assassinos de Krypton é bem maior. Ficha do quadrinho, 224 páginas, preço de capas R$ 34,90. Então você vê que ele realmente é bem mais caro que uma mensal, um quadrinho tradicional, um encadernado. Mas justamente porque ele é muito mais grosso, tem muito mais coisa. Capa cartão, lombada quadrada e papel couché de baixa gramatura. A arte é do Kevin Maguire e o roteiro é do Mark Andreyko. Então vamos falar um pouquinho sobre o roteiro, né? Como começa a história exatamente? Depois de todo o confronto com Rogol-Zar e Kandor ter sido destruída e a própria Fortaleza Solidão tá um bagaço, a Supergirl fala, cara, esse cara falou de Krypton e falou muita coisa. Quero entender quem é Rogol-Zar, quem mandou ele e como ele fez isso. Então primeiro ela começa a reunir pistas e avisa a todo mundo, né? Primeiro ele pega o machado do Rogol-Zar, né, que é a arma dele, leva para os Lanternas Verdes darem uma analisada, né? Manda lá pro Hal e fala, Hal, olha só, dá uma analisada nisso aqui. E aí o Hal fala, cara, eu já analisei isso aí, mas tudo bem, se você quer eu analiso. Ele analisa e ele fala, tá vendo, a informação... Peraí, o quê? E o Hal fala que a informação está censurada, não disponível. Ele fica confuso e a cara fala,
Então os Lanternas Verdes têm informação. Pois bem, e aí a Kara ela avisa o Superman e fala: olha só, Kal-El, eu vou lá atrás das informações desse pessoal, tá? Você vai comigo ou vai ficar aqui? Aí ele: olha, cara, você não sei o que... Tá bom, eu vou lá sozinho, então já é. Ela prepara uma nave pra ir sozinha e o Krypton decide que vai com ela. Então teremos Kara e Krypton juntos através do espaço, buscando respostas. O que é muito maneiro, eu gosto muito do Krypton. E a primeira parada delas é justamente ir pra Mogo. Se você não tá muito familiarizado com o universo dos Lanternas Verdes e o universo cósmico da DC, né, tá muito preso na Terra ainda, meu pequeno mancebo nos quadrinhos da DC, Mogo é o planeta senciente dos Lanternas Verdes e ele é realmente um membro da tropa muito importante. Ele serve tanto de guia para os anéis quando vão procurar os seus substitutos dos seus antigos portadores. Ele também guarda várias coisas e por várias vezes quando ou é destruído, quando ocorre uma crise dentro da tropa, Mogo é transformado na base substituta dos Lanternas Verdes. E no caso aconteceu. Então no meio do caminho ela acaba encontrando com o Kyle e o John, porque a nave dela meio que vai pro cacete. Eles ajudam ela e falam: olha só, cara, você é nossa amiga, a gente conhece você e tudo mais, a gente não sabe o que você está fazendo aqui e tal, mas como você está querendo ver os arquivos de Lanternas, a gente vai te deixar aqui em Mogo. Se precisar, só chamar a gente e tal, e a gente te dá autorização de confidente de Lanternas para acessar os arquivos. Mas como você pode imaginar, os arquivos é que não é uma grande biblioteca, né? Tipo, tem lá os livros que estão à disposição de todo mundo, né? Quem quiser, com a devida autorização, pode ir lá, né? Ver os arquivos da Polícia Intergaláctica. Porém, tem aqueles arquivos assim, são de investigação, arquivos mais delicados, tipo, e eles ficam mais fechados ao público. E é claro que a Kara quer ir atrás exatamente desses arquivos mais fechados ao público. Pois bem, digamos que ela não consegue esperar a autorização devida, a burocracia dos Lanternas e tal, e ela meio que invade o arquivo dos Lanternas Verdes. E aí o Kyle e o John são forçados a chegar. Cara, para de fazer merda, porque você tem que seguir as regras. Bom, ela toca o puteiro, ela quer na porrada com uma tropa de Lanternas Verdes e acaba sendo ajudada pelo Mogo. O Mogo mesmo fala: olha só, cara Zor-El, eu sei que as suas intenções são nobres, eu sei o que você está querendo fazer. Então eu vou deixar você sair de mim, tá? Eu vou bloquear o caminho das Lanternas e saia daqui e você pode achar uma resposta para sua busca. E dá pra ela um cristal. Esse cristal que contém informações sobre locais onde ela pode achar fragmentos de coisas que podem ajudá-la a resolver essa pergunta. Como se fosse um pedaço de um mapa ou de um testemunho ou de coisas do tipo assim. Pois bem, então o resto do quadrinho é justamente sobre ela indo atrás desses outros cristais, outros fragmentos, outras coisas que contêm juntos tudo o que ela precisa saber sobre o que houve em Krypton. Pois bem, eu darei alguns spoilers aqui porque eu quero comentar justamente o fato de como Krypton morreu, então considere-se avisado, né? Mas antes de passar para os spoilers mesmo, vamos dar uma pequena análise do quadrinho antes de passar para a explicação de Krypton. Considerando que esse quadrinho aqui é importante para o Supergirl e para o Superman em geral. Porque a partir desse quadrinho, esse é o último encadernado atualmente que temos da Supergirl. Porque a partir daqui, as revistas Supergirl terão uma importância muito grande nos arcos do Superman, como se fosse um arco compartilhado. Então as revistas dela vão sair dentro da mensal do Superman. Então aqui é o último encadernado dela mesmo, e eu acho que se você acompanha as revistas do Superman e quer ter uma compreensão 100% da história, eu acho interessante que você pegue esse quadrinho, tá? Então, tipo, eu não digo que ele é caro, tipo, o valor dele é alto, porque, tipo, cara, R$35, sabe? É um bocado de dinheiro que você vai despender de uma vez só. Porém, como é um quadrinho grosso e tal, tem várias interações com o universo espacial da DC e tal, eu acho que vale a pena, sério. Agora sobre o quadrinho em si, né, a história. Essa metade da história que eu contei, né, dela com os Lanternas Verdes e tudo mais, a primeira parte da busca dela é bem legal, sério, essa interação com as lanternas e tal, lá na nave, com o Krypton, buscando respostas e tudo mais, é muito maneiro. A primeira metade do quadrinho é muito foda. Agora a segunda, cara, quando entra um novo membro na tripulação dela, aí fica muito chato, vira um genericão, sabe? Aquela parada que a gente sempre vê em relação a buscas espaciais, todo esse tipo. Porque você sabe o papel desse novo cara na tripulação dela, sabe? Porém, a forma como eles vão construindo a pessoa que tá querendo parar ela dessa busca e tudo mais é bem maneira. No final, tem assim, uma porradaria generalizada, porque sempre tem que ter porradaria, né? De vídeo superior tradicional, né? Tem que ter porradaria. Mas eles têm uma explicação, e agora que eu entro nos spoilers, tá? Vamos lá, qual a explicação que eles dão sobre a morte de Krypton? Pois bem, existe uma coisa chamada o Círculo,
que era um conjunto de grandes entidades espaciais da DC que estavam juntos na missão de manter a paz. Então, dentro desse círculo estava Apa Ali Apsa, que é um guardião do universo, sabe? Um dos fundadores da Tropa de Lanternas Verdes, um dos bem importantes, por sinal. Além deles estava o general de guerra dos Tanagarianos, tá? Se você não sabe o que é Tanagar, veja o vídeo aqui da Liga da Justiça do Arco de Van Tanagar, que eu explico um bocado sobre esse planeta, sobre essa raça do universo DC. O Regente Supremo de Tamaran. Tamaran, se você não sabe, é o planeta da Estelar. É um planeta muito bélico e sexual, digamos. Pois bem, além deles está também essa garota aqui, que eu esqueci o nome, qual é o nome dela mesmo? Sardat, de Han, um outro planeta da DC também bem importante. E a Imperatriz Gandelo dos 14 Sóis. Esse era o círculo, um conglomerado de pessoas importantes pra cacete no universo DC que tinham a missão de manter a paz. O problema é que, em dado momento, eles começaram a tomar decisões sobre a vida dos outros, sabe? Eles falaram assim, cara, esse planeta está dando problemas, a gente vai apagar ele. Geralmente tinha que ser uma decisão unânime para isso. Até que dado momento eles acharam que o planeta já tinha sido destruído e só sobrou um dessa espécie que dominava esse planeta, que é justamente o Rogozar. E assim eles começaram a utilizá-lo como o seu joguete para articulações políticas. Então, quando algo dava muito errado, eles falavam para o Rogozar resolver. Nada muito grande, nada muito assim realmente específico, só que o Rogozar tinha uma raiva muito específica dos kryptonianos e de Krypton. E a própria Imperatriz Gandelo dos 14 Sóis, ela também tinha uma visão muito específica sobre Krypton. Ela realmente via Krypton como um câncer a ser exterminado da galáxia, do universo talvez. A parada é que nós já tivemos insinuações em outros quadrinhos, sabe, antes do Renascimento, falando que Krypton era um planeta expansionista, ou seja, eles criavam colônias em outros planetas e se expandiam pelo universo. A parada é que isso foi citado aqui, em Dimensão DC Lanterna Verde. Um quadrinho que não sabemos se ainda é canônico, sabe? Tipo, os eventos são canônicos, sabe? Noite Mais Clara, Noite Mais Densa, Dia Mais Clara são canônicos. O que houve aqui é canônico. Porém, esses detalhes que afetam o resto do universo, a gente não sabe se é. Então a gente não sabe se Krypton continua sendo um planeta expansionista do jeito que era. Até porque, nos novos capítulos do Superman, ele comenta que Krypton tinha uma força gravitacional muito grande, porque é por isso que o Helter sair do planeta foi uma coisa tão grande, tipo, um monte de coisa que não vale a pena falar agora. Então, a gente não sabe por que ela tinha essa impressão de Krypton ser um planeta cancerígeno no universo. A parada é que ela tinha raiva de Krypton, ela queria matar Krypton, e Rogozar também tinha raiva de Krypton. Só que o resto do conselho não concordou em destruir Krypton. Falou, olha, ele é um planeta, ele é soberano, ele é uma nação em si só. E ele deve ter a liberdade de tomar suas decisões, de prosperar ou de deixar de existir por si só, por seu próprio mérito. Que é até uma das diretrizes dos Lanternas Verdes, se for parar pra pensar bem. Só que ela falou, cara, o bem maior é mais importante do que manter Krypton existindo. Então, eu vou pegar a tecnologia desses caras aqui, um tal de Zor-El, né, esse cientista aqui, ele tá desenvolvendo uma máquina para gerar planetas, sabe, para gerar campos gravitacionais, para juntar pedaços de asteroides e tudo mais, para formar planetas. E se a gente fizesse uma engenharia reversa nisso? Pois bem, assim ela tinha tanta vontade de destruir Krypton, quanto o cara que queria destruir Krypton, tanto quanto a tecnologia para destruir Krypton. E assim ela destruiu Krypton. Você percebe que, assim, a DC pode se safar pela tangente e falar, olha, nós contamos sobre o círculo, sobre como Krypton foi destruído, mas não é a explicação que a gente queria. Você sabe muito bem que a gente queria exatamente saber como ele fez isso, sabe? Como o Rogozar invadiu Krypton. Como ele usou essa máquina, como ninguém em Krypton percebeu e como foi parecendo para todo mundo que Krypton era de fato condenada a se destruir por conta de eventos naturais, sabe? Não é a resposta que a gente queria, sabe? Eles deram uma resposta, mas só parte da explicação, sabe? E isso me deixou puto no quadrinho, porque o nome do quadrinho é Assassinos de Krypton. Então, de fato, a gente sabe quem condenou Krypton, mas você entende? Não é o que a gente queria. E eu acho que, de fato, a gente nunca vai ficar sabendo, assim, exatamente o que eu fico com Krypton. Pelo menos lá na Terra principal, sabe? Provavelmente eles vão explicar lá na Terra 58, 42, por aí vai. Eles vão explicar como Krypton foi pro cacete. Mas é um pouco decepcionante, sabe? Porque você ficar tão ansioso pra ler uma resposta, pra ter uma coisa assim diferente, saber, sabe? Uma coisa definitiva. Gastar seu dinheiro pra comprar um quadrinho grosso, desse tamanho. DC vai falar, ah, otário, a gente te explicou, mas não explicou, seu filho do... Então... Apesar da arte ser muito bonita, eu gosto muito da arte desse cara, sério, combina muito bem com o Supergirl, os efeitos de iluminação e tudo mais, são muito maneiros.
O roteiro, cara, eu tenho a impressão de que ele realmente queria fazer uma coisa legal, sabe? Até porque metade do quadrinho é muito bom. Agora, quando ele chega muito perto de contar mesmo, a DC fala, opa, calma aí, não é assim também não, né, filhão? Então a impressão que eu tenho é que a DC podou o cara. Óbvio que eu não tenho como confirmar isso com certeza, porque eu não tava lá. Mas é a impressão que eu tenho. Então, cara, isso que eu tenho a dizer sobre Supergirl está sendo escrito. É um quadrinho importante pra Supergirl, é um quadrinho importante pro Superman. E a DC fazendo a gente trouxa e não falando das respostas que a gente tanto queria ouvir, tá? Então, eu espero que você tenha gostado, se você ficar interessado em conhecer mais sobre os Lanternas Verdes, sobre a Supergirl. Aqui o canal tem muito conteúdo sobre Lanterna Verde, porque é meu personagem favorito, então conhece aí o canal. Conheça um pouco mais sobre os Lanternas Verdes, Gladiadores de Esmeraldas, os heróis do universo. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, vê você no próximo aí. Falou!